A santa paz do Senhor Jesus a todos os irmãos que vão acompanhar mais um vídeo, mais uma narração de testemunho. Glórias ao Senhor. Quem está narrando? O profeta Elion Puro. E todavia me queira trazer uma mensagem que tive no dia de hoje. Amém? E Deus seja louvado por tudo isso. Deus seja louvado em nome do Senhor Jesus Cristo. Uma visão em que eu via as minhas vestes espirituais, uma visão que trouxe de verdade, irmãos, um reforço, uma advertência para que posicione-se mais e mais. Uma visão que pude ver que qualquer descuido, então, as vestes espirituais se comprometem, ficam comprometidas. Por desta feita, essa necessidade de se estar vigiando o tempo todo, vigiando a hora toda, em todos os ângulos, em toda a volta de ti, deve vigiar. Amém? Porque as imundícias, as podridão, o pecado está em todo lado, está em toda área. Rebalama sede, está em todo lugar. O pecado, imundícia, aquilo que contamina tuas vestes espirituais. E eu pude ver como eu estava muito zeloso para que minhas vestes espirituais não pudessem se contaminar. E para mim foi uma visão muito impactante, muito forte. Não para me glorificar, não, mas para que sirva de má alerta, de má advertência, para que tenha mais cuidado ainda mais. Então, amados irmãos, a visão, ela começou de seguinte maneira. Glória ao Senhor. Compartilha, deixa o seu like e subscreva-te ao canal. Eu saía de casa. E eu me via a sair. Eu estava me assistindo em esta visão que eu tive enquanto eu estava dormindo. Amém? Eu estava dormindo e eu tive essa visão. E foi uma visão muito espiritual. É uma visão muito, mas muito espiritual. Enquanto me dormia, fui transportado lá e me via eu e me assistia tudo. Então me via eu a sair de casa e eu olhava para mim, estava com umas vestes muito brancas. Eu olhava para as minhas vestes e me gostava muito de vê-las. E eu falava, uau, e eu ficava a me sentir, né, que eu me via que estava muito bonito com as vestes brancas. Vestes muito branquitas e eu ficava mesmo muito feliz. Ok? Só que quando eu saí para fora de casa, assim que eu me saí, é como se eu tô a entrar na selva. Eu tô a me sentir que entrei dentro de uma selva, que as minhas vestes espirituais se tornaram como uma presa, irmãos. Minhas vestes espirituais, ou eu em si, mas essa visão se refletia mais nas vestes espirituais. E eu senti dentro de mim, muito profundamente como minhas vestes espirituais, elas estavam comprometidas, elas estavam em perigo grande e maior. Em grande perigo maior. Ok? E eu estava a me caminhar e eu olhava à minha volta.
e é tudo perigoso. Mas eu estou a ver, é na mesma rua que eu passo, é no mesmo sítio que eu estou, sempre, sempre. Mas nesta visão eu via que eu me sentia em perigo, as minhas vestes estão totalmente em perigo. Eu ficava muito admirado mesmo, né? Olhando-me a mim, vendo-me a mim assim, nesta condição, ou nessas condições. Então, todavia, irmãos, então eu rapidamente segurei as orlas, seguro nas orlas dos meus vestidos brancos compridos, porque eu temi que as pontas dos vestidos brancos meus tocassem no chão, porque olhando na face da terra, a terra estava toda imunda, a terra estava toda escarnecida. A terra na visão não é como agora, que está no mundo físico, no mundo real, e eu estou a ver lá normal, eu estou a ver lá que é muito normal, sendo que eu olhando, eu me sentia caminhando por em cima de pecado. Estou por em cima de pecado, irmãos. Estou caminhando por em cima de pecado. Lebra mansobia nanse. Glórias ao eterno Deus, amados irmãos. Cada um se deve preocupar, vamos nos preocupar. Ok, vamos nos preocupar porque muitos cristãos, eles estão sendo bombardeados, muitos cristãos, eles estão debaixo da contaminação, estão na imundície e não estão a enxergar os ataques, não estão a enxergar de verdade as enviações das trevas, de como o maligno, de como o diabo Satanás, ele está a lhes contaminar, irmãos, de como estão a ser contaminados, não estão a enxergar. Então vamos estar com vigilância maior. Glórias a Deus que está vivo. Então, amados irmãos em Cristo Jesus, e ali eu me sentia a caminhar por em cima do pecado, que é a terra que nós pisamos lá nossos pés. E eu me sentia muito triste, me sentia muito mal, né? Vendo essa condição do mundo, ver essa condição da terra, ver essa condição em volta de mim. Todo o meu volto está reprovado diante de Deus. Todo o meu volto está reprovado diante de Jeová. Mas as minhas vestes, elas estavam muito brancas. Mas as minhas vestimentas estavam muito branquitas. E eu pensava comigo mesmo o seguinte: esse branco tem que permanecer, eu não posso permanecer que ele toca no chão. Eu não posso permanecer. Então, nessa visão, Deus me mostrou, e o Senhor, de verdade, Jeová, me fez saber que não é solamente tocar no chão, mas o pecado está de frente a ti. O pecado está de frente a ti. Porque nesta visão apareceu uma mulher, e essa mulher, ela estava a se bailar, e ela bailava assim, e ela bailava. Mientras bailava, ela então começava a cantar. Ela começava a cantar, parecia que estava a cantar música gospel. Depois começava a cantar música mundana, e ela estava a bailar-se. E de longe, muitas pessoas estavam lhe assistindo, estavam lhe vendo. E por um momento eu olhei para ela e eu fiquei a me perguntar o que está acontecendo aqui. Eu fiquei a querer saber, quis querer buscar entender o que ela
Qual é a finalidade? Ela queria que elogios. Ela está a fazer isso para ser elogiada. Então, me foi chamado que é para ir na casa dos meus parentes, ok? Dos meus progenitores. E olhei no relógio, a hora estava passando-se. Estava se passando. Então o que aconteceu? Eu parando para olhar essa mulher que estava se bailando e depois começava a cantar. Então eu vi que aquilo estava a comprometer minhas vestes espirituais. Sendo que por um momento eu estava calçado com as minhas Crocs, aqueles calçados que os enfermeiros usam nos hospitais, as Crocs brancas, que os técnicos de diagnósticos, de análises clínicas, os técnicos da saúde, usam aquelas Crocs brancas. Então, eu também estava com essas Crocs, eu estava calçado com essas Crocs brancas. E por um momento, por eu olhar por essa mulher que estava bailando, estava atraindo as pessoas ali, e que eu parei para olhar-lhe, e por um momento eu só assustei que eu descalcei as Crocs. E eu começava a caminhar por em cima de terra imunda, sem as minhas Crocs. E eu depois, eu disse, as minhas Crocs se ficou. E eu olhando no chão, eu me vendo que eu estava pisando na terra imunda. Então rapidamente fui buscar minhas Crocs e voltar a calçar. E depois eu saí dali e me apareci na casa dos meus parentes, ok? Dos meus progenitores. E sucedeu, irmãos, que eu não parava, nenhum momento, nenhum segundo, eu sequer parava de andar com as minhas vestes, ok? Em nenhum momento eu larguei, ok, as orlas das minhas vestes. Eu andava com os meus vestidos brancos, as minhas mãos eu segurava nos meus vestidos para que ele não tocasse no chão. Por mais que eu ficasse cansado, eu não largaria, porque eu dizia comigo mesmo, os meus vestidos, as minhas vestes não podem tocar nesse chão imundo. Está tudo imundo aqui e minha veste não pode bater no chão. Não pode. E eu estava muito rigoroso, estava mesmo muito severo quanto a isso. Então, me apareci na casa dos meus parentes e aconteceu, irmãos, que aí eu comecei a sentir necessidades, comecei a sentir dores, não propriamente dores, mas uma necessidade na barriga de ir e fazer necessidades maiores. A barriga estava a me incomodar bastante. Cheguei na casa dos meus progenitores e ali eu rapidamente fui no WC para fazer necessidades maiores. E chegando no WC, eu também com as vestes levantadas, fiz os possíveis, que é para não bater em nada ali naquele WC. Depois de fazer necessidades maiores, então eu me dirigi por detrás da casa dos meus pais, onde eu costumava a orar,
onde eu costumava a me consagrar, onde eu cresci orando, cresci buscando, no lugar onde tive muitas experiências com Deus, na casa dos meus pais, e eu chegando lá, e eu vendo, né? Eu vi que estava tudo sujo, tudo imunda, tudo sujo, estava muito lixo. E eu levantei mais e mais minhas vestes para não bater ali. E aquele lugar já não era mais de edificação para mim, aquele lugar estava me contaminando. Aquele lugar onde eu realmente tive muita experiência com Deus, um lugar que foi de muito encontro com Deus, mas muito encontro com Deus, um lugar que vi grandemente manifestar de Deus. Nessa visão eu estou a ver, não presta mais, já não vale. É um lugar que está todo imundo no mundo espiritual. Quando eu estava na casa de lá, então aí era muito diferente. No mundo espiritual aquele lugar era diferente. Apesar de que os satanistas, né, iam lá fazer rituais, satanistas lançaram fezes no físico mesmo, né? Quando estava lá já chegaram de lançar fezes, que é para mim parar de orar aí lá mesmo, né? E eu tive sempre que fazer limpeza, isso no físico, e nessa visão espiritualmente eu estou a ver que está mais podre, muito lixo, fezes, e não só fezes, de todo tipo de lixo que pode imaginar-se. E a gente começava a fazer limpeza. Por um momento eu quis me cair, eu quis me descansar, mas eu levantei minhas vestes de tudo. E o meu cuidado só estava ali nas vestimentas. Então, nessa visão eu pude aprender de verdade, né, que as nossas vestes nos representam nós. Minhas vestes me representam eu. Tuas vestes espirituais te representam a ti. E você já se parou para se perguntar como é que estão as tuas vestes espirituais? Já parou para se perguntar quem você é espiritualmente? Quem você é no mundo espiritual? Muitas das vezes nós achamos que nós estamos bem com Deus, mas as vestes espirituais elas podem indicar-te que você está ou não bem com Deus. Ok? As vestes espirituais elas têm que estar brancas. Elas devem estar brancas. E não só brancas. Você tem que ter zelo para protegê-la. Mas o Senhor mostrou nessa visão que aquilo que a gente vê, e se você tem a capacidade de purificar o que está impuro, de limpar o que está sujo, você não o faz no mundo espiritual, nem tampouco no físico você vai fazer. Então foi grande limpeza que eu fiz, porque nessa visão dos meus irmãos apareceu e a gente começava a transportar todo aquele lixo aí. Então, irmãos, que muitas das vezes, mesmo até as vestes estarem brancas, tem que se entender que pode ter ali uma controvérsia, que eu pude entender que as mãos, nem todas as pessoas vão ter visões assim, né? Que vão ver manchas nas suas vestes e elas vão ver que as vestes estão brancas. Mas no mundo espiritual tem o que eu, né, nomeei como ruptura,
que é quando no mundo espiritual você sente que tu vestes espirituais estão comprometidas, mesmo eles, ou seja, que foram afetadas mais do que está comprometida, já foi afetado. Você vai sentir isso. Então não se engane se você tem visões com vestes brancas, não se engane só ali. Porque nessa visão eu pude aprender isso. Eu pude aprender que as manchas nas vestes, ela não disse já, ou seja, não. Fora disso, melhor dizendo, que as vestes sem mancha não quer dizer que está tudo tranquilo, está tudo já perfeito. Só estaria tudo bem, só estaria tudo tranquilo se porventura haveria uma paz, que teu espírito dentro da visão haveria paz maior, você iria de verdade fluir, descontrair-se maiormente. Porque por um momento eu senti que as minhas vestes estavam sendo afetadas. E eu tive que levantar as minhas vestes ainda mais maior. Eu tive que levantar as minhas vestes muito mais acima, porque eu estava a sentir que a contaminação estava a chegar. Eu estava a sentir a contaminação estava a chegar, a contaminação do solo estava chegando nas jornas. Eu tive que levantar-lhe mais e mais, que é para não afetar as minhas vestes espirituais. Por quê? Porque por um momento eu fiquei como cansado, que por um momento eu abaixei, e por um momento aquilo se batia. Na região, não no chão, mas assim nos pés mesmo. Porque eu levantei as vestes, levantei em 1 centímetro considerável, que realmente estaria muito distante. Então, irmãos, haja zelo, porque a gente sabe, veste manchada é o significado, né, da vida espiritual debilitada. Vestes manchadas é o significado da despreparação, ok? Ou da reprovação do arrebatamento. Amém? Então vamos ter muito cuidado, não deixe enganar-se. Jesus Cristo se está voltando e há que se ter zelo maior em nome do Senhor Jesus Cristo. E eu espero que esta compartilha possa servir de edificação para a tua vida. E se você também já teve visões com tuas vestes espirituais, deixa nos comentários, que também me gostaria de saber. Deixa nos comentários normais, porque nos comentários do chat, em live stream, né, ele vai desaparecer. Deixa nos comentários normais, ok? No primeiro aba de comentário, onde não aparece ao vivo. Se você já teve visão com tuas vestes espirituais, glórias ao Senhor. Porque muitas pessoas tendem a ter visões, Deus lhes alerta, Deus lhes mostra o seu estado espiritual, como elas estão diante de Deus. E uma das visões mais viáveis é essa. Uma das visões mais adequadas é sobre vestes do Espírito, vestes espirituais. Amém? Mas eu vejo que o mundo não está preparado. Então eu pude ver que o mundo é um mal tóxico, é um tóxico muito terrível. Eu olhando à minha volta, eu vejo que o mundo, por mais que se limpa, por mais que se faça a limpeza, ele volta-se na podridão. O mundo já não vai mudar, irmãos. Esse mundo não vai mudar, muda você, porque por mais que eu limpasse, aquilo se voltaria. Por isso Deus odeia o mundo. Por isso que a Bíblia diz que Jesus disse que o mundo a mim me aborreceu primeiro, antes que vos aborrecera a vós.
ok? E o mundo tem que nos aborrecer-nos a todos que seguimos a Cristo Jesus. Glórias ao eterno Deus. Eu fiquei triste com essa visão, olhando ao meu redor, olhando a condição do mundo e olhando que as pessoas, elas estão nem aí preocupadas com as imundícias. Elas se esfregam nas imundícias. Elas amam estar com as vestes imundas, estar com as vestes manchadas, estar com as vestes rasgadas, de pecado. Eles gostam assim. Eu, olhando ao meu redor, nessa visão, é tristeza grande, é tristeza maior, amados irmãos. Porque no céu não entra pessoas com vestes manchadas, com o pecado em si estampado nas vestes. As vestes têm que estar branquinhas, branquitas, bem branquitas, ok? E essa visão, né, pode ser que é algo de verdade, não só de motivação, mas também, né, para trazer assim uma segurança, porque o diabo Satanás é muito astuto, por vezes vai te lançar dardos, tua condição espiritual, ok? Glórias ao Senhor Deus. E é muito bom ver as vestes branquinhas, ver as vestes brilhando com um tom puro, Então é isso, amados irmãos. É tempo de vigiar, é tempo de se santificar, é tempo de fugir do pecado. Você que está ainda se lançando com o mundo, com as coisas do mundo. Esse é o tempo, essa é a hora. Porque Cristo se voltará brevemente. Deus Todo-Poderoso, glorificado seja o teu precioso nome, Pai Santo. No nome santo e poderoso nome de Jesus Cristo, Deus amado, que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós, Pai Santo. Tendes piedade, Senhor, de nossas almas, de nosso espírito, pelo poder que há no sangue de Jesus, Deus amado. Glorificado seja o teu nome, que o Senhor nos ajuda, que o Senhor toca, que o Senhor vem nos capacitar, vem nos fortalecer, para que de verdade, Senhor, possamos permanecer em teus caminhos, obedecer tua palavra, Senhor, sempre, para a honra e glória do teu precioso nome. Deus amado, glorificado seja o teu santíssimo nome. Ajuda-nos, ó Pai, a permanecer fielmente, Senhor. Aguardamos fielmente a Ti, Senhor. Em nome santo e poderoso nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém. Glórias a Deus, compartilhe. Então, deixa o teu like e subscreva-se ao canal. E vemo-nos ao próximo relato, próxima experiência que se vai compartilhar, que vou trazer. Glórias a Deus. Não estou a conseguir seguir aquela sequência, amém? De partilhar a experiência por causa das falhas da net, né, da internet, mas por causa das extensões de gravação. Mas vou dar a sequência dos testemunhos, porque eu tenho que partilhar os testemunhos antigos para me focalizar nos novos, ou que o Senhor libere as novas experiências e permita os arrebatamentos acontecer, né? Sendo que o Senhor me deu a ordem de partilhar os testemunhos antigos para que eu receba novas experiências através de novos arrebatamentos. Fiquem ligados ao canal
ok? Fiquem ligados. E que Deus abençoe tua vida. E vemo-nos até a próxima oportunidade. Amém. Graça e paz.